Olá, gente, tudo bem? Eu sou o Marcos e neste vídeo nós vamos conversar sobre esse livro excepcional chamado Astrologia Horária de Adonis Saliba, tá certo? Então nós vamos apresentar um resumo rápido aqui do conteúdo do livro e mostrar o porquê você poderia realmente aprender muito com com essa obra, tá certo? Primeiro a gente vai falar aqui um pouco sobre o autor, que é o Adonis Saliba, um dos astrólogos mais renomados, mais respeitados do Brasil, com vários livros escritos sobre astrologia. E nesse livro ele vai apresentar de forma didática, de forma bem clara, enxuta e direta ao ponto os conceitos básicos que vai permitir você entender a linguagem astrológica, né? Então ele começa explicando como a astrologia ela pode ser útil, né? Por exemplo, para que tipos de questões você pode trazer para a astrologia, né? Por exemplo, para perguntar sobre um relacionamento específico, para perguntar sobre um trabalho específico, para saber de um objeto perdido, um animalzinho que sumiu, né? Uma gravidez, né? Então, são coisas bem do dia a dia, bem pontuais, bem específicas, que a gente pode trabalhar com a astrologia horária. E geralmente as pessoas acham que a astrologia ela não serve para essas perguntas, é mais para o tarô, para as cartas ciganas, mas a verdade é que a astrologia serve sim, certo? E a gente tem na astrologia horária um oráculo assim realmente muito preciso e capaz de responder a perguntas bem do dia a dia mesmo, né? Então aqui ele começa no capítulo 2 explicando a estrutura, né, de um mapa, planeta, como autores principais da história. Então ele explica é, que signos regem, as regências universais, por exemplo, o ouro está vinculado ao Sol, a prata à Lua, por exemplo, um relógio a Saturno, coisas bem específicas, né? É, também a questão das regências, né, que faz a conexão, a ponte entre os planetas e os signos, né? Os signos ou as casas celestiais, aí as casas terrestres, que são os campos da vida, das situações, onde as situações se desenrolam, os personagens, né? Inclusive, no final do livro, ele mostra aqui um glossário para você procurar a que regência, a que casa corresponde a cada assunto. Por exemplo, você quer procurar aqui, por exemplo, a casa relacionada ao sorriso. Aí você encontra aqui casa 5. Sonhos, casa 9. É, sogro, casa 10. Sogra, casa 4. É, igreja, casa 9. Sexo, aí você vai observando, né, essas situações. Cada assunto você quer saber sobre gravidez, aí você vai aqui no glossário e você acha qual é a casa relacionada a isso. Mas já no início ele mostra os atributos fundamentais de cada casa terrestre. Fala também sobre os aspectos, que são as interações, as relações entre os planetas, a conjunção, sextil, quadratura, trígono, oposição, que são os aspectos que mais trabalham na astrologia horária, né? Os chamados aspectos maiores ou pitagóricos, quer dizer, ptolomaico, pitagórico é outra coisa. É, aqui o objetivo é oferecer a base técnica, né? É importante você entender isso daqui, não só para a astrologia horária, mas para qualquer tipo de astrologia.
Aqui as regras básicas de interpretação, inclusive tem um momento em que essas regras de interpretação tem uma série de aforismos, né, que ele tira do Astrologia Cristã do William Lilly. Aqui regras de interpretação, como é que formula a pergunta, como é que procura os significadores, as condições do planeta, as dignidades, debilidades essenciais, acidentais, para estabelecer o critério de determinar se o mapa é radical de julgamento. Isso é um conceito de se o mapa pode ser julgado ou não. Existe, por exemplo, o John Frawley, ele considera que todo mapa pode ser julgado, mas na época do William Lilly tinha que ter determinadas características, ele mostra aqui, né? As dignidades e debilidades planetárias, né? Domicílio, exílio, exaltação, do que é que significa isso. Inclusive, ao final do livro ele mostra também tanto as dignidades e debilidades essenciais, maiores quanto as menores, ou seja, a face, a triplicidade, né, os termos, né? Aqui ele mostra, deixa eu ver, tem a tabelinha aqui de dignidades de Ptolomeu, aqui. Aplicação e separação dos aspectos. O que é que significa quando o planeta está se aplicando, quando ele está se separando, né? A Lua e seus aspectos, a questão da Lua combusta, a Lua fora de curso, tudo isso ele analisa, né? A combustão do Sol, os aspectos, a recepção mútua, né? A perfeição dos aspectos, que as aplicações práticas dá vários estudos de casos, né? E além de ter esse glossário, né, para você identificar os assuntos de forma bem fácil, né? Então é como se fosse um manual para que você realmente aprendesse a linguagem astrológica, o ABC astrológico, né? Com os seus elementos, com as suas letras, né? Vogais, consoantes, sílabas, regras de interpretação. E o Adão de Saliba também ele tem outros livros, né? Aqui, livros de astrologia, né? E inclusive a astrologia kármica, né? Astrologia preditiva, astrologia da saúde, né? E é isso, tá certo? É um livro assim realmente espetacular, né? Que se você não conhece, né, e gosta de astrologia, é assim impressionante, viu? Tem um detalhe interessante que ele fala aqui sobre os planetas transaturninos, né? Que ele diz assim, ó: os planetas transaturninos usualmente adicionam informações às já dadas pela astrologia tradicional, que normalmente se utiliza somente dos 7 planetas visíveis, de Sol a Saturno. Normalmente os mapas horários podem ser julgados sem eles, ou seja, sem os transaturninos. Eles sempre trazem algo do mundo que circunda o querente. Portanto, é interessante sempre considerá-los. No entanto, não se deve esquecer que os visíveis são os únicos que podem realmente provocar os acontecimentos ou mostrar os acontecimentos ao nível da pessoa que está fazendo a pergunta, né? Então ele mostra realmente
protagonismo, né, dos planetas tradicionais, dos 7 tradicionais, em relação aos transaturninos. Então, por exemplo, quando você está lidando com o signo de Aquários, ele considera que o regente, de fato, seria Saturno, e uma vibração, ou um regente mais sutil de Aquário seria o Urano, né? Mas dentro de um julgamento, o astro Saturno seria o que prevalece, né, assim, energeticamente. Tá certo, gente? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado aí da sugestão de leitura, né, do Adonis Saliba. Eu pretendo trazer outros livros aqui para comentar com vocês, né? E pode servir, né, com certeza, para que outras pessoas tenham base para formar aí a sua biblioteca, né, de astrologia e de outros assuntos também, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.